Opa! Aê! Aê, Gustavo Vieira, tudo bem? Ah, tudo ótimo, Marcelos Rocha. Tudo bom? E aí, como é que você tá? De Estamos, lockdown, com um pouquinho estamos de bem. afastamento, que não é um Isolamento pouquinho. não tão rígido, né? Mas muito preocupado digamos que o pessoal está chamando as pragas da Bíblia, né? Muito vento, muito É verdade. gafanhoto, o filho pródigo, Ciclone. ciclone, Ai, tudo Jesus. acontecendo nesse país. O anticristo em Ah, ação no Brasil. De Cristo é em O verdade. ação. Aí anticristo. já temos a voz da nossa convidada e é muito prazer, depois de a gente E é uma retomar as voz gravações. conhecida, viu? Só avisando, dando spoiler. É, Daqui a alguns segundos a gente vai dizer quem é. isso. E aí a gente retomou as gravações do podcast, né, no período aí da quarentena. Primeiro foi com a nossa co-founder, como o Gustavo diz, Ana Luzia Brito. Depois foi com a Wilma Farias, falando um pouquinho da cultura das lives, né, as lives culturais, e aquela pesquisa muito bacana. E hoje a gente está, digamos assim, no momento de retomar amizades, que é o momento da quarentena, de conversar com pessoas amigas, queridas. E eu acho que essa nossa convidada ela está na memória do cearense, né, do fortalezense. Ela passou pelo rádio, muito tempo na TV. A voz dela se identifica com a história da televisão cearense. E digamos que aquele momento assim, onde está o Oli, mas onde está a Marilena Lima? O que É Marilena verdade. Lima está fazendo? Ela que foi muito tempo radialista, jornalista de rádio, de TV, de programas policiais. Né? Ela pode até dizer um pouco, acho que ela foi uma das primeiras mulheres, né, a aparecer em programas policiais de TV aqui no Ceará. E Marilena Lima, seja bem-vinda ao podcast Nem Me Chama, né, Gustavo? E a Vamos gente quer entender o exatamente tapete vermelho para ela, né, gente? isso. E a gente quer, ela está falando direto de São Paulo, e a gente quer exatamente saber, Marilena Lima, o que você está fazendo e vamos matar nossa saudade. Olha, o que eu estou fazendo atualmente, assim, em termos de trabalho, eu me desliguei da TV, eu me desliguei do rádio, saí da Rádio Verdes Mares aí já tem algum tempo, era onde eu estava atuando nesse meio até recente, mas eu passei a me dedicar mais a outras coisas que eu sempre quis fazer, que eu nunca pude fazer, não é? Quando eu ainda estava atuando no rádio e até um pouco na TV, eu já estava fazendo uma outra graduação, que eu acabei me formando em cinema e audiovisual. Depois disso, já fiz uma pós-graduação nessa área também, gestão cultural. E estou fazendo as minhas produções, estou fazendo documentários, ficção, escrevendo meus roteiros. Vou, assim, tocando a vida desse jeito. E esses roteiros, agora nós ficamos curiosos, né, Gus? E esses roteiros são variados, os temas são variados, são mais nas áreas de cultura, de memória. O que significa que você está trabalhando assim? É assim, roteiros e documentários que eu estou fazendo atualmente. Tem um documentário que eu estou finalizando, aliás, depois de muito tempo, porque esse documentário ele foi iniciado, acho que 2015, por aí, que é um documentário sobre os jornalistas vítimas da ditadura militar no Ceará. Nossa. O nome desse documentário é Memórias Reveladas, e ele traz à tona, assim, muitos depoimentos de jornalistas que relatam as perseguições que sofreram no período da ditadura militar. E assim, a gente foi buscar nesse documentário, que ele teve início exatamente quando foi feito o trabalho da Comissão da Verdade aqui no Ceará, e eu comecei o documentário na época, mas acabei não conseguindo finalizar, porque a gente foi fazer isso tudo sem grana mesmo. E, aos poucos, eu fui produzindo as coisas e fui trabalhando. Agora eu estou na fase, realmente, já de finalização da edição. Muito E é um bom documentário, tema. assim, que a gente traz jornalistas da época, muitos deles, o Messias Pontes, o Rangel Cavalcante, e
e muitos outros jornalistas que viveram momentos de muita tensão, de muita perseguição, de muito tumulto na vida diante das arbitrariedades do regime militar, de 64 a 85. E vai sair no momento onde muita gente até nega, né, a existência da ditadura. Eu acho que Pois é um bom momento, né? Para a gente poder... Porque eu, Gustavo, penso muito assim, que a gente só entende o futuro se entender o passado, né? A gente, até porque nós somos hoje fruto do que fomos ontem. E eu acho que a memória é muito importante, né? Pois é muito triste. É muito triste o tempo que foi vivido na ditadura, não só de 64 a 85, porque o Brasil viveu outros momentos assim terríveis, também de regimes autoritários, mas é assim, o mais triste é a gente saber que hoje a população não tem a capacidade, quer dizer, uma parte dessa população não tem a capacidade de discernir, entendeu? E de compreender realmente o que é uma ditadura militar, o que é um regime autoritário. Não saber fazer a diferença entre isso e viver uma democracia, que é o que a gente deveria estar vivendo plenamente agora. E questionando pontos, né? E questionando pontos que não viveram, né? Que deveriam estar ouvindo exatamente pessoas que viveram, né? Que sofreram, né? Que foram torturadas, que foram perseguidas, né? E agora jovens, inclusive, proclamando fechamento de Congresso, né? Contra a STF. Agora é muito estranho. Uma coisa a gente precisa reconhecer é que esse movimento ele é um movimento de poucos, entendeu? Esse não é um movimento da população brasileira, esse é um movimento articulado e gerenciado, entendeu? Por pessoas de péssimas intenções, mas que estão ali seguindo uma orientação e estão a serviço de um grupo que certamente também não representa a opinião da população brasileira como um todo. Mas é lamentável que a gente tenha ainda nesse meio pessoas que, por mais que não estejam lá naquele grupo de escolhidos privilegiados, os ricos que defendem o não direito da população em geral, mas a gente tem pessoas pouco esclarecidas que foram elas também vítimas, porque não tiveram acesso à educação, porque, enfim, hoje, na verdade, elas são vítimas também desse sistema que precisaria ser esquecido. Muito bem. Gus Vieira? Eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que você sempre foi uma boa contadora de histórias, né? Na televisão e também no rádio. As pessoas falam muito da internet, que a internet é rápida, mas eu acho que a TV e o rádio, principalmente o rádio, eles têm uma rapidez, né? É uma coisa que a gente precisa estar toda hora atualizando e não tem muito tempo para contar as histórias. Hard news direto, né? É demais, é hard news e eu já trabalhei também em rádio e as coisas vão acontecendo e a gente precisa ir contando. Tem uma pressa, né? E agora você está contando uma história que não tem pressa, ela é mais lenta. Como é que foi essa transição, Marilena? Porque, primeiro, eu queria que você me falasse como era na TV. Contar histórias maravilhosas em tão pouco tempo. E agora você tem que contar histórias maravilhosas tendo um pouco mais de tempo para poder contar. E são veículos, são mídias completamente diferentes. Como é que se deu essa transição aí? E aproveitando, Marilena, você trabalhou muito tempo no programa policial, você viu muitas histórias, né? Inclusive, a Marilena, ela tem uma sensibilidade mesmo, né, com a flor da pele, como uma jornalista humana. Por várias vezes eu acho que ela chorava em matérias, né? Ela tinha uma sensibilidade. Aí eu reforço o que o Gus diz, né? Como é que você agora, né? Que é um outro time documentário. Você está ouvindo também histórias, com certeza alguns entrevistados choram, se emocionam. Como é que você convive com esses entrevistados? Tem realmente uma grande diferença dessa questão do contato com as histórias, né? Mas me adaptar a isso também não foi tão complicado, porque o documentário sempre foi uma coisa que eu sempre gostei muito, entendeu? Eu sou apaixonada por documentário
E, assim, eu não tive dificuldade, porque, assim, acho que talvez a maior dificuldade é se eu tivesse algum sofrimento, assim, de me desligar de uma coisa para outra. E isso foi uma escolha muito minha mesmo, de fazer essa transição, de mudar isso. Para mim, foi realmente uma coisa de escolha. Mas, assim, da TV, a questão da emoção era impossível, é impossível você lidar com o sofrimento dos outros sem passar por isso, sem se aproximar disso, entendeu? E assim, eu nunca consegui ser indiferente ao sofrimento de quem estava ali narrando histórias naqueles momentos tão difíceis, principalmente pessoas vítimas de violência, parentes vítimas de violência, enfim. Era uma coisa muito difícil e eu nunca consegui lidar com frieza com isso. Isso não é comigo, eu nunca tive essa capacidade. Hoje, na atividade de hoje, a gente tem um tempo, o tempo é diferente, né? É outra coisa, é uma outra linguagem, mas, de toda forma, a gente não pode perder a capacidade de perceber as coisas, de sentir, de buscar, porque isso faz parte do nosso métier de contar história de todo jeito. Marilena, você como uma pessoa humana e está fazendo uma avaliação agora para a TV, né? A gente vê que hoje muitos programas policiais ainda existem, muitos. Os telejornais da Globo aumentaram os espaços para, digamos, informes mais policiais, que beiram a um sensacionalismo, né? Programas como aquele da Record, da noite, onde o apresentador passa por saias justas, porque diz respeito, o mínimo de respeito ao ser humano, a apuração, né, de não culpar pessoas sem estar transitado julgado. O que é que você avalia hoje esse jornalismo sensacionalista, né? E qual será o futuro do jornalismo indo dessa forma, né? Com mais tempo ao ar, mas com mais sensacionalismo. É bem complicada essa história, sabe? Porque, na verdade, se a gente for analisar direitinho, o jornalismo policial, não é porque eu passei tanto tempo fazendo jornalismo policial que eu vou dizer que é a coisa mais correta do mundo, especialmente porque está sempre se lidando, está sempre ali no limite das coisas, né? Mas, apesar de tudo, e apesar das circunstâncias, eu acho que eu sempre me esforcei para trabalhar em condições de não estar ferindo as pessoas, não estar agredindo as pessoas. Eu sempre trabalhei procurando ouvir, dar oportunidade às pessoas de que pudessem falar, de colocar a sua versão, sem eu impor e dizer e apontar, você é isso, e acabou a conversa. Isso assim, eu não fiz. Embora no começo lá do Barra Pesada a gente tivesse um quadro, que é um quadro bem complexo, que eram os santinhos do dia, que eram mostradas aquelas pessoas que tinham sido presas e tal. Mas uma coisa minha, era um critério meu mesmo, que eu adotava na época, que era o seguinte: aparecia quem queria. Eu nunca obriguei ninguém a se posicionar ali para aparecer, para dar entrevista, de forma nenhuma. Se alguém dissesse eu não quero, então está dispensado. E muitas vezes tinha até delegados que, mas eu quero que apareça, porque aí o seu trabalho é uma coisa, o meu é outra, entendeu? E eu sempre procurei trabalhar dessa forma. Mas, assim, naquele tempo do início do programa, era uma coisa muito diferente, porque a televisão tinha um papel também, que era um papel muito de prestação de serviços, era uma coisa muito mais próxima da comunidade, entendeu? Não era muito a briga desesperada por audiência, e talvez por isso mesmo é que a gente tinha tanta audiência. Hoje tem uma multidão de programas policiais e a audiência é uma vergonha, entendeu? Porque não tem, se juntar tudo, não dá entendeu? É muito fraco, é muito frágil. Os apresentadores, com exceção do Barra Pesada, porque tem o Nonato Albuquerque, entendeu? Que inclusive está fora do ar o programa, né? Mas de todos esses programas, o Nonato Albuquerque é o que se coloca, porque é um cara extremamente inteligente, sensato, ético, entendeu? E isso é o que faz a grande diferença. E eu acho que isso sempre contou muito para o Barra Pesada ter um diferencial, porque quando eu vejo aquelas coisas com baixaria,
eu fico, sei lá, eu me sinto mal com aquilo ali, porque aquilo ali, antes de qualquer coisa, por mais que seja ou seja, isso não passa de uma atração, uma maneira burra de atrair audiência, entendeu? É um desrespeito ao telespectador, é uma falta de respeito, é subestimar a capacidade das pessoas sobre o que elas querem ver, entendeu? Eu acho é muito triste, é lamentável, entendeu? A postura de profissionais, de alguns profissionais, é vergonhoso, faz vergonha mesmo. É bem lamentável. Você sente falta do Tadeu Nascimento, que faleceu ano passado? Aliás, esse ano, né? Foi esse ano, né, que ele faleceu. Na verdade, a minha convivência com o Tadeu, eu não diria, não é porque ele morreu que eu vou ficar inventando, fantasiando coisas, entendeu? O Tadeu foi o começo do programa, mas ele era uma pessoa absolutamente diferente do Nonato Albuquerque, entendeu? O Nonato Albuquerque é que deu outra cara ao programa, outro nível ao programa, entendeu? O Nonato é que é esse baluarte da nossa comunicação, eu acho assim, entendeu? Um cara extremamente inteligente, preparado, sabe? De um caráter impecável, entendeu? E espiritualista, humano, né? Sim, está sempre ali atento a tudo e dando conta do que muitas vezes a televisão, nos programas muito rápidos de produção, muito veloz de notícia, não tem condição. Então, ele que chega ali, vai ponderar e vai, sabe? Para mim, é o meu ídolo. Gosto muito dele. Já trabalhei com ele, inclusive. E é uma pessoa de uma generosidade, de uma humildade fora do comum. Eu acho isso muito legal. Para o nível que ele está, ele poderia... Aliás, você também é assim, né? Eu acho que as pessoas verdadeiramente humanas e incríveis, elas têm essa característica. Mas eu queria voltar a falar sobre o documentário. Como é que você vê o futuro do documentário na TV? Eu assisto canais de notícias internacionais, né? Marcelo vai já frescar comigo. Cadê? O nosso Marilena, é aquele da Maísa, do SBT, sabe? Eu sei. É uma brincadeirinha. Quando a gente tá muito metido, a gente diz... E aí, assim, eu assisto alguns canais internacionais, aí na DW, principalmente na Al Jazeera, eles têm muitos documentários, principalmente na Al Jazeera, que a gente está aqui gravando, sei lá, 7h30, já é madrugada lá no Oriente Médio, e a madrugada de documentário, tem uns programas maravilhosos, tem o Witness, tem um outro paralelo, alguma coisa, e a TV, os canais de notícias, eles são ocupados com documentários, assim, de extrema qualidade, difíceis, de temas árduos, com qualidade... Quando eu falo qualidade, que não bota nenhum daqueles documentários do Oscar, sei lá, eles botam no chinelo, aliás. Então, assim, no Brasil a gente ainda tem pouco na TV, o documentário ainda está muito associado ao cinema, e quando a gente tem na TV, a gente tem nas TVs oficiais, que eles fazem, às vezes, bons trabalhos, TV Senado, a TV Assembleia aqui do Ceará. E tudo. Mas eu acho que tem espaço para crescer, né? Você acha que tem espaço para crescer? Como é que você vê o futuro do documentário como gênero jornalístico, como mídia para as novas gerações mesmo, para a internet? Como é que você vê o futuro do documentário para além do cinema? E emendando só, Marilena, o que é que você acha dessas produções, né? Parcerias tipo Globo News, Globo Play, teve um documentário agora que está sendo exibido do João de Deus, né, com a equipe do Pedro Bial. O que é que você acha desses formatos? Olha, eu acho assim, primeiro, o documentário, ele carrega até uma responsabilidade muito grande, né? É um gênero que carrega uma responsabilidade muito grande em relação a tudo que muitas vezes as pessoas não têm acesso, né? Eu sou apaixonada por documentário e eu cato documentário em cada canto, Globoplay, onde eu vou, Netflix, eu saio catando tudinho, tanto que eu chego agora e já não fico achando coisa que eu não vi, porque eu vejo muito filme, eu tenho uma rotina realmente de ver filme, e filme de todos os gêneros, sabe?
E aí, o documentário tem um papel assim fundamental. E o que eu acho importante é que o documentário, mesmo o documentário hoje, não estritamente o documentário de cinema, mas o documentário que vem sendo produzido, por exemplo, o próprio Globoplay tem uma lista imensa de documentários formidáveis. O da Marielle Franco é um deles. É um documentário assim que eu super recomendo, entendeu? Esse do João de Deus eu ainda não vi, entendeu? Que eu tenho um horror até de ver a cara dessa criatura, mas eu não vi também porque eu estou numa maratona assim de séries que eu estou acompanhando, aí não estou querendo me desligar enquanto eu não terminar essa minha maratona, mas vou ver também. Mas é assim, as televisões precisam mesmo abrir espaço para isso, porque, afinal de contas, as nossas TVs públicas, elas abrem pouco espaço para isso, a verdade é essa. Entendeu? Quando deveriam ocupar esses espaços, deveriam estimular. Eu creio que isso agora passa a ter até uma situação diferente, porque antes as televisões, elas produziam o que elas queriam e pronto. Mas a realidade hoje já é outra e, aos poucos, a produção está começando a ser necessária aos canais de TV, a produção independente ser necessária aos canais de TV. A TVC, por exemplo, ela já está abrindo espaço, né, para as produções locais aí no Ceará. Projetos e editais, né, Marilene? É isso. Nos editais, apesar do edital passado, que foi tristemente perdido, não é? Mas é assim, eu acredito muito que isso tenha de caminhar, entendeu? E gerar espaço, abrir espaço para as produções, porque tem muita gente produzindo muita coisa boa, muito interessante para que a população tenha alcance. Qual uma das suas referências de documentário? O Eduardo Coutinho seria uma das referências? E aí o Gus vai fazer a pergunta também. Acaba sendo, eu adoro Eduardo Coutinho, mas eu gosto assim, por mais que eu adoro a maneira, ele é um mestre, não é? Na verdade, ele é um mestre do documentário, mas a gente está tendo muita coisa nova, muita gente nova, mais recente, que tem assim trabalhos maravilhosos, entendeu? Apaixonantes. E assim, por mais que a gente pense que a história, porque a dificuldade maior é a história do produtor independente ter acesso aos grandes canais, mas aos poucos isso vem acontecendo. Agora, nesse período, a situação está muito difícil, né? Porque, como tu estava falando aí, que o Brasil está vivendo aquelas coisas bíblicas, não é? Outro de não sei o que lá, está vivendo também o anticristo, né? Porque esse Jair aí é anticristo, né? Não dá pra... E então, nesse período do anticristo aí, está muito séria a situação, porque nós estamos perdendo muito espaço, uma perseguição à cultura, a destruição proposital de toda do Ministério da Cultura, a brincadeira com essa Secretaria de Cultura, que é o que resultou para não extinguir de uma vez o MINC, mas é assim, quando isso passar, eu acho que o potencial da produção brasileira, que é imenso, entendeu? Pode ganhar novos espaços. Quando passar esse pesadelo todo aí que está destruindo a cultura no Brasil, eu acho que isso pode ser retomado com muita força, especialmente porque agora as pessoas estão... O nosso setor cultural como um todo, ele está meio acordado, né, para muita coisa. Antes estava cada um no seu quadradinho, cada um fazendo o seu, mas essa história da pandemia acabou acordando muita gente, fazendo com que as pessoas adquirissem uma outra maneira de viver, e uma demonstração disso foi a mobilização que aconteceu no país inteiro, de todo o setor cultural, pela aprovação da Lei Aldir Blanc, que finalmente foi sancionada essa semana, entendeu? Você gostou da lei? Eu acho, assim, olha, foi uma conquista, mas é uma situação que é o seguinte, é para esse momento de emergência, entendeu? Mas é assim, a situação de sufoco, de abandono, na verdade, que vem vivendo a cultura, é que eu acho que gerou essa mobilização toda, entendeu? Do Brasil inteiro. Nós tivemos, graças a uma atuação impecável
do Congresso Nacional é que isso teve essa resposta, entendeu? Tanto que ele não teria saída, ou ia sancionar, ou de qualquer maneira a coisa ia ter de acontecer, derrubaria o veto, e, enfim. Mas é assim, eu acho que depois disso nós vamos estar cientes da nossa capacidade de trabalhar coletivamente por uma causa, a causa da cultura. E o audiovisual é um trabalho coletivo, né? É um trabalho em rede. Ninguém faz audiovisual absolutamente sozinho. É legal você ter pontuado essa necessidade da gente sair do nosso quadrado e começar a procurar os nossos pares. Eu queria fazer, vai ter uma brincadeira daqui a pouco, no final, a gente sempre indica coisas culturais e tudo, mas eu queria propor duas brincadeiras, uma que cada um falasse aí de um ou dois documentários inesquecíveis, imperdíveis, que vocês gostam muito, eu vou comentar aqui algum também, mas eu queria que, Marilena, você falasse de uma história, não fala agora, que você gostaria muito de contar através do documentário, tá? E, Marcelo, nós dois somos desafiados a dizer histórias que você acha que deveriam ser contadas, que você queria assistir. Absolutamente, sim. Né? Eu vou começar. Eu queria muito ver algum documentário sobre a era Collor, sobre a Casa Matinda, porque eu era muito criança na época, mas eu lembro que era tudo nababesco, e parece que a Manchete ia fazer uma novela, foi censurada, ia se chamar O Marajá. E eu é verdade. As gerações, a galera que tem 20 anos agora não sabe quem foi o PC Farias, e aí o Queiroz foi achado, e compararam, na internet rolou todo um burburinho, ninguém sabe quem foi a Rosane Collor e o luxo dela. Eu queria Tereza Collor também, o Pedro, os filhos, o Jeep da Pajero, era o Jeep, eu não lembro qual era o Jeep da moda que o Collor tinha, e aqueles importados todos. Eu queria uma coisa assim, que alguém contasse um pouquinho da era Collor através de um documentário. Já falei o meu, Marcelo. Qual é a história que você queria? Marilena fica por último, ela vai pensar. Uma história, mas só que no caso que ela gostaria de contar. E tu, Marcelo, qual é a história que você gostaria de ver como documentário? Eu gostaria de ver, já que está falando muito, falar um pouco das nossas representações em praças públicas, né? Mostrar um pouco, né, que estão uma discussão muito grande se bustos que estão em praças públicas representam as minorias, né? Saber o que é aquela história, por que o general Tibúrcio está ali na praça, né? Por que o Dom Pedro II está em frente à catedral, né? E uma série de coisas. Bárbara de Alencar, por quê? Eu acho que nossos heróis e anti-heróis, digamos assim, saber um pouco dessa história. É uma memória, na verdade, né? É um pouco trabalhar uma memória e um pouco trabalhar também etnografia, digamos assim, né? Massa. E agora, Marilena, qual é a história que você gostaria de contar? Pode ser uma história bem difícil, se desafia. Não, mas é assim, eu acho que eu nem vou apelar para outras histórias agora, mas eu tenho algumas histórias que eu estou querendo contar, que são projetos que já estão em andamento. Eu tenho alguns projetos em andamento, um deles é o Tereza. O Tereza é um documentário sobre os bordéis de Fortaleza da década de 40, 50, por aí assim. Nossa. E o Tereza, ele era um jovem negro homossexual, chegou em Fortaleza em 1940, quando Fortaleza era a base americana da Segunda Guerra Mundial, e ele chegou e rejeitado inteiramente por essa sociedade hipócrita que a gente tem. O que restou para ele foram os bordéis, e os bordéis acabaram virando o universo dele, que ele viveu muito bem esse universo dele, muito feliz e tal. E eu encontrei o Tereza, depois de pesquisar bastante esse assunto, e gravei com o Tereza aos 92 anos de idade. E ele contou as histórias da vivência dele nesses bordéis, os acontecimentos, assim, o glamour e a miséria também, enfim. Ele faz esse relato, ele fala dos bordéis, os frequentadores, quem eram, entendeu? Então, eu estou com essa história, assim, tentando
contar essa história, mas a dificuldade toda é de grana mesmo para a gente poder conseguir contar. É uma história que eu tenho uma boa parte realizada, porque foi a entrevista feita na própria pesquisa e que ele faz esse relato. Ele seria o nosso Madame Satã? Eu pensei nisso, Marcelo. E, na verdade, para você ter uma ideia, ele teve contato com Madame Satã, entendeu? Nas viagens e aventuras dele, ele teve contato com Madame Satã no Rio de Janeiro, entendeu? E são histórias incríveis, incríveis. E aí a gente faz esse resgate nesse documentário das histórias, porque ele tinha a história da iniciação sexual nos bordéis, que os jovens eram levados pelos pais ou pelos amigos, enfim. A gente acaba fazendo esse resgate e eu fui buscar algumas pessoas que trazem esses relatos dessa realidade vivida pela juventude, dos aspectos da sociedade que se divide entre alta sociedade e baixo meretrício, enfim. É uma coisa que caminha por aí, eu estou muito querendo contar essa história na prática, entendeu? E é uma história que deve ser... eu estou aqui babando, porque eu lembrei lá daquele livro, O Bom Crioulo, não, é do Adolfo Caminha também, A Normalista, que fala muito da hipocrisia de Fortaleza, e eu fico imaginando as grandes personagens aí da cidade, da alta sociedade, nos bordéis. E o bom é assim, é que aos 92 anos de idade, ele contou as histórias, aí ele dizia, o fulano de tal, o doutor fulano de tal, ia no cabaré tal, da fulana de tal, e a mulher dele era tal, que tinha um caso com tal, e não sei o que lá, tudo, por dentro e por fora, entendeu? A outra história, que também é um projeto que eu tenho em andamento, é o Riacho do Sangue. Na verdade, é uma história sobre a origem ou o nome de um lugar, o Riacho do Sangue, que fica hoje no município de Solonópolis, que é onde eu nasci. É entre Jaguaretama e Solonópolis ou em Solonópolis? Na verdade, o Riacho do Sangue, ele vai do Irapuru Pinheiro até Jaguaretama e ele vai desembocar no Castanhão, né? Isso. Então, o Riacho do Sangue, o projeto, na verdade, a gente está fazendo de uma maneira diferente, entendeu? Que eu estou trabalhando esse roteiro devagarinho. Para a gente contar um pouco da história do Riacho do Sangue, mas não contar a história do ponto de vista dos vencedores. Seria um documentário, mas ele é um pouco ficção, porque a gente cria um personagem para contar a história do Riacho do Sangue. E esse personagem é provavelmente um índio que viveu lá o massacre, né? Porque o nome Riacho do Sangue vem disso. Existia ali o povo indígena naquela região e, no momento em que chegaram os colonizadores, eles devastaram, eles destruíram tudo e eles dizimaram a população indígena naquela região. Dizem que o rio correu com sangue, por isso é o nome Riacho do Sangue. Esse é mais um projeto que eu tenho em andamento. Nossa, só temas, viu, Gus? Só temas. Tem muitas. Eu acho que a Marilena está seguindo. O próximo Eduardo Coutinho, né? Aí, imagina. Na verdade, a história do Tereza, essa história do Tereza, quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu encontrei pessoas pesquisando esse assunto também, o Juarez Leitão, entendeu? E a gente foi aprofundando e a gente encontrou muita coisa interessante. E aí eu caminhei um pouco mais para frente, fora do período da década de 40, que 40 é a chegada do Tereza, mas o Tereza vive os cabarés aqui da década de 60, 70, e por aí vai. E aí nós vamos localizando alguns personagens, e um desses personagens até gravou com a gente, narrando essa história da iniciação sexual e de tudo mais. E a partir dessas narrativas, a gente acabou encontrando inspiração, que eu desenvolvi um roteiro de longa, que é o Mulher da Zona, e o Mulher da Zona é um roteiro que eu desenvolvi no Laboratório de Roteiro de Cinema do Porto Iracema das Artes. Que legal! Em 2015, eu tive tive a tutoria do Karim Ainuz, do Sérgio Machado, do Marcelo Gomes, entendeu? Esse roteiro está feito, né? Mas como tudo que tem nesse momento, a gente está com tudo parado esperando que o Brasil volte a acontecer.
Eu ia perguntar, o fato de você estar em São Paulo, que a gente sabe que é a meca de onde tudo acontece, né, que boa parte dos investimentos. Você pensa em participar mais de editais, de participar, de vender ou comercializar os seus documentários com streams, tipo Amazon, Netflix, que buscam aí produções independentes? O que é que você pensa? Eu tô trabalhando nos meus roteiros, mas eu tenho essa pretensão de trabalhar isso, mas já não estou fazendo isso nesse exato momento, porque tem muita coisa que eu estou fazendo cursos também para melhorar, para me aperfeiçoar, para amadurecer as ideias de uma maneira assim já bem mais direcionada, né? Mas eu pretendo fazer isso, entendeu? A gente tem já até alguns contatos, alguns projetos que a gente já conversou com canais, que houve todo o interesse, mas esbarramos aí nessa questão toda dos recursos, enfim, que foram parando, mas a gente vai caminhar. Vai sim, então temos fé. Eu queria te perguntar sobre os mini docs, né? Que são umas cápsulazinhas. Eu gosto muito do formato. No YouTube tem muito. E aqui no Brasil, os grandes jornais, Folha de São Paulo, Estadão, parece que investem muito nisso. E já vi muita coisa. São ótimos, né? São ótimos. Da Folha, então. São rápidos, a gente. O que você acha aí dos mini docs, né? E das possibilidades que a web traz também. Eu gosto disso, porque isso que é uma nova realidade, né? Aquelas histórias de porque a televisão surgiu para acabar com o rádio, uma coisa chega para acabar com outra, a televisão surgiu para acabar com o cinema ou coisa parecida, mas não é nada disso. E a internet também não veio para acabar com nada. Quem tiver capacidade sobrevive, não é? Mas eu acho que a internet e essas novas janelas de exibição, isso é resultado do avanço mesmo, que tem que crescer, que tem que buscar novas alternativas, e hoje essa é uma realidade, entendeu? E eu acho muito bom isso, entendeu? E eu acho que tem muita gente boa aí produzindo muita coisa, e gente de todas as faixas, gente jovem, gente mais velha, de todo jeito tem gente produzindo, e tem espaço, e é preciso que esse espaço seja respeitado e que seja produzido coisa de qualidade para que a gente tenha, vamos dizer assim, assegurada à população a alternativa de ter conteúdos diversos, enfim. Você gosta dessas parcerias que tem, vou citar a Cine Hollywood, né? O filme daqui do Ceará, e que tem várias parcerias com distribuidoras tipo Paris Filme, Paramount, né, junto com o Telecine, esses parceiros, para que o filme consiga chegar a multiplataforma. Você acha legais esse tipo de parcerias para o cinema brasileiro? Isso é fundamental, né? Indispensável, porque, afinal de contas, é o que vem, as coproduções, elas acabam sendo alternativa para as deficiências que o Brasil enfrenta em relação à grana para se produzir, não é? E quando vem com essas coproduções, elas têm possibilitado muita coisa. O Halder, ele jamais conseguiria fazer Cine Hollywood sozinho se ele não tivesse tido, vamos dizer assim, uma imensa parceria com Globo Filmes e com todo mundo que foi feito, entendeu? Então, é fundamental, é essencial, entendeu? E é preciso que isso seja trabalhado para que a produção do cinema brasileiro seja fortalecido, né? Porque nós estamos saindo de uma realidade que até pouco tempo, antes desse desgoverno aí, dos dois últimos desgovernos aí, do Temer e do Inominável, a realidade estava sendo outra, porque, afinal de contas, estava uma estrutura ali que tinha a Agência Nacional de Cinema estruturada, com os recursos, enfim. E depois desses dois desgovernos aí, a coisa desandou, porque o negócio deles é desmantelar, entendeu? Então, mas antes disso, as coproduções, não só aqui de tipo Globo Filmes e outras, mas as coproduções internacionais, enfim, era o que estava possibilitando o avanço da produção brasileira, e a produção
de cinema brasileiro, a produção audiovisual no Brasil, ela tem uma importância na economia brasileira, que ela estava competindo com a indústria automobilística, entendeu? Um potencial que eu não entendo como é que esses governos ignoram isso, com a geração de emprego imensa, com a produção de conteúdo, um mercado aí correndo a pleno vapor, e alguém chega para destruir isso só por vaidade. Vai contra tudo e todos que no mundo, né? É uma indústria, né? A indústria cultural, a indústria do audiovisual, como você falou, emprega muita gente, tem N profissões envolvidas, né? Sonoplasta, o roteirista, o pessoal da moda, maquiagem, jornalistas, motoristas, restaurantes, o pessoal da alimentação. É uma indústria, tipo a uma indústria cadeia produtiva gigante. Tem uma cadeia aí atrás que pode ser alimentada com isso. Eu queria te falar, hoje a gente tem um termo que se usa muito, que os jovens usam, que são os biscoitos, né? Que são aquelas pessoas que são bonitas demais, aí vão lá para o Instagram e mostra os tanquinhos, né? Mostra os tanquinhos. E também tem o biscoito na TV, né? Tem gente que está ali na televisão ou que está lá no jornalista, mas que está mais preocupado com a sua própria aparência do que com a qualidade do que está fazendo. Eu não quero falar sobre biscoito, só estava contextualizando aqui. O que é que você tem para dizer para as novas gerações? Eu, particularmente, já vi, além dos biscoiteiros, gente que acha que o jornalismo é algo totalmente glamuroso, que é algo onde quem aparece é você, vou fazer jornalismo, e aí você entra no Instagram da pessoa, um monte de foto de sunga, um monte de foto de biquíni, e as pessoas não querem contar histórias. E aí você, como uma grande mestra aí do audiovisual, né, o que é que você tem a falar para essas pessoas, né, sobre profissão, né? Que características elas precisam buscar para serem excelentes profissionais? Aliás, ao mesmo tempo, Marina, só complementando o Gus, eu vou citar uma plataforma que está em moda aí, né, uma rede social chamada TikTok, que você consegue fazer um mini vídeo e até contar histórias, né, dependendo, né, o que é que você acha também, tantos que aparecem como imagem, como também aqueles que aproveitam um TikTok para fazer mini vídeos, né, contar mini histórias, complementando até os mini docs que o Gustavo falou. Eu sou muito a favor dessa história das produções que se está fazendo aí, porque acho que todo mundo tem que produzir de acordo com a sua cabeça, sabe? Agora, é assim, o que a gente não pode achar, entendeu? Que todo mundo pode adotar isso. E quem vai, seja para o jornalismo, seja para o cinema, seja para a medicina, seja para o que for, a primeira coisa que tem que entender é que tem que estudar, tem que conhecer, saber o que vai fazer. Porque nós ainda temos um mercado ainda muito contaminado por aquela ideia muito retrógrada de que comunicação, e a comunicação visual, principalmente, ela é feita por gente bonita, sem barriga, entendeu? Essas coisas assim. E eu acho que não é esse o caminho, não, mas é preciso que as pessoas entendam que é preciso se capacitar, é preciso se aperfeiçoar, é preciso aprender a cada dia, entendeu? Para ocupar esse espaço com dignidade, porque tem muita coisa que é meio triste até de ver. A gente vai para o segundo desafio? Vamos. Você vai começar, Marcelo, com um documentário que marcou tua vida, ou um documentário que ninguém viu, que você acha que só você viu, e você quer compartilhar, ou eu começo? Não, eu não vou fugir muito, já que a gente falou sobre ele, Eduardo Coutinho. Eu acho que dois que você poderia, quem não assistiu, é o clássico Cabra Marcado para Morrer. Eu acho que esse é um clássico. E um outro que eu gostei muito dele, o Edifício Master. Eu amo. É assim... Perdão, pode falar. Não, mas tu ia falar antes. Pode falar. Não, eu só ia dizer que amo o Edifício Master. É assim, para falar em documentário, eu acho que eu não teria como recomendar documentário para ninguém antes que as pessoas passassem pelos filmes do Eduardo Coutinho, entendeu? Sem perder nenhum, entendeu? É uma escola
entendeu? É um retrato de como se contar histórias, entendeu? Eu adoro, e eu recomendaria, antes de qualquer coisa, que todo mundo visse todos os filmes do Eduardo Coutinho, entendeu? É maravilhoso, formidável. A gente tem aí desde de 66 até 2015 de filme para assistir. É riquíssimo, entendeu? O que ele faz com uma dedicação tamanha, entendeu? Com um olhar tão... Ele, quando jornalista, né? Ele, enquanto jornalista, ele já estava se dedicando ao que ele depois se empenhou, que foi produzir os documentários dele, né? Na própria Rede Globo, quando ele era ainda repórter, né? Ele já produzia muito isso, e eu acho que é o nosso grande mestre. Aliás, eu ia antes falar dos meus filmes. Você está falando que a gente tem que assistir tudo do Eduardo Coutinho? Eu esqueci o que eu ia falar, gente. Perdão. Não tem problema não. Vai falando outras coisas que você lembra. Já eu lembro. Mas é porque eu costumo anotar, e eu não anotei dessa vez. Deixa eu falar de 2 documentários que eu assisti que me marcaram muito. Eles não são grandes clássicos, não, né? São bem pop mesmo. Um se chama Vips, que é a história de um carinha que enganou Deus e o mundo, dizendo que era filho do dono da Gol. Ai, genial! O documentário é muito bom. Ele apareceu até no Amaury Júnior, né? Isso. Ele apareceu até no Amaury Júnior. O documentário é maravilhoso, porque fizeram um filme, uma ficção, ao mesmo tempo, com o mesmo nome, chamado Vips, com Wagner Moura. E aí você pode comparar a ficção com o documentário. E a história é maravilhosa, é de um canalha, um carinha lá do Sul, que finge ser da banda dos Engenheiros do Havaí, que finge ser... E ele vai bater no Amaury Júnior como o filho do dono da Gol, ele dá uma festa num resort em Pernambuco. E ele não é nada disso, ele é só um cara que mente bem, né? Esse documentário é maravilhoso, eu gosto muito. E tem um outro que é mais sério, que se chama Ilegal. Eu acho que ele teve na Netflix uma época, não sei se ainda tá. É a história de mulheres que são mães de crianças com doenças degenerativas e que elas precisam do canabidiol para poder tratar seus filhos. Mas então, o canabidiol não era liberado, né? E essas mães vão no Congresso, elas fazem tudo o possível e impossível para conseguir isso. Esse documentário, além de ele ser incrível, ele começou como um doc-web. Ele era um complemento de uma matéria da Super Interessante. Daí, a matéria fez tanto sucesso, o documentário começou como um curta de 5 minutos, virou um longa, né? Eles puderam aumentar aí o número de mulheres, porque são várias mães, conta a história de várias mães, e logo no começo mostra uma criança tendo convulsão, e a mãe no telefone com a pessoa dos Correios, questionando o porquê da encomenda dela ter sido barrada. É uma das cenas mais incríveis que eu já vi na vida, eu chorei muito no cinema, e o legal é que essa mulher tem grana, ela poderia simplesmente continuar importando, porque ela tem grana, mas ela resolveu, cara, não, se eu que tenho grana estou com dificuldade de fazer minha filha ficar bem por causa desse remédio, imagina uma mulher no interior do Ceará, inclusive ela fala isso, num lugar bem distante, essa mulher acho que é do Rio, se eu não me engano, e aí menina, é uma confusão, é incrível, e acaba que o final a gente já sabe, porque já foi liberado hoje, mas conta como foi o antes, né? A briga dessas mulheres. Então foram 2 documentários que me marcaram muito, e eu estava muito acostumado a ver coisas de fora, e são coisas daqui, né? E eu achei legal a maneira que a história deles, como eles surgiram, né? A do Ilegal, que é a do canabidiol, surge como um curta, complementando a matéria da Super Interessante, olha só. E o Vips é porque a gente pode comparar com a ficção e com o livro que tem. E aí é legal, principalmente para quem está estudando roteiro ou para quem está querendo entrar no mundo do documentário, saber... É um exercício, né? É um exercício, porque as linguagens são diferentes. O Wagner Moura é muito bonito na frente daquele rapaz, por exemplo, né? E o que é que eles precisam fazer lá na ficção para que a história tenha sentido?
No documentário, eles podem fazer cortes, porque a documentarista, que eu não estou lembrado do nome dela, a realizadora, ela esteve com ele na prisão, ela conversou com a família deles, a mãe, a irmã, você sabe? Coisa que na ficção esses personagens sequer existem. A história é muito centrada nele. E no documentário eu acho que tem muito de você ouvir quem está perto, né? Os personagens que estão perto para poder contar aquela história. Enfim, são os meus dois aí. Que papo bom. Vamos lá, Mariana. Assim, de documentários, assim, acho que poderia indicar 1000 coisas, mas de tudo, não é um documentário cinematográfico, mas eu acho que é uma recomendação, assim, muito, porque eu acho que há uma necessidade que as pessoas percebam essa situação narrada nele, que é o da Marielle Franco, entendeu? É um documentário jornalístico, na verdade, é um grande resumo da cobertura do Jornal Nacional ao assassinato da Marielle Franco, mas eles conseguem reunir muitas coisas, muitos aspectos importantes sobre esse acontecimento que está aí ainda no vácuo, sem uma resposta. E, assim, é nisso que eu vejo o papel do documentário, entendeu? O documentário tem uma imensa responsabilidade nesse aspecto quase de estar prestando serviço à sociedade por coisas que a ficção não tem como passar por perto. Falando nisso, a gente não falou da Petra. Esse ano foi indicada ao Oscar, né? Sim, um feito que não é a primeira vez. A gente teve Lixo Extraordinário lá atrás, que eu acho que até ganhou, não lembro. Perdoe. Ela é formidável, maravilhosa. Aí fica essa pergunta, né? O que a indicação do Oscar, né, com a Petra significou, né, para os documentaristas, para o estilo documental do audiovisual brasileiro? Eu acho que tem a primeira coisa, que tem aquela barreira natural. O documentário enfrenta barreira em relação ao acesso a tipo o Oscar, por exemplo, a gente sabe muito bem disso, mas é assim, porque a história que estava sendo contada pela Petra aqui do Brasil, daquele momento de tão crítico e tudo, nem de longe se justifica que o documentário que ganhou o Oscar, entendeu, ocupasse esse primeiro lugar, entendeu? Claro que é uma história e que tem seus aspectos, mas acho que não é isso muito que se leva em conta. Eu acho a Petra perfeita, ela é muito cabeça boa para contar, e ela, quando conta a história, ela consegue realmente impactar as pessoas. Os filmes dela são assim. O Helena, vocês viram? Não vi. Eu fiquei sabendo com esse documentário e depois eu fiquei sabendo dos outros, mas está na minha lista imensa de coisas para ver. Helena é um filme, não vou dar spoiler, né? Mas é formidável a maneira como ela conta essa história, é emocionante, entendeu? É muito bonito, muito bonito. Enfim, tem coisa demais para a gente ver, né? Mas gente, vamos assistir o cinema brasileiro, pelo amor de Deus. Tirem essas coisas da cabeça, viu, ouvinte? Tá, você que está aí na casa ouvindo a gente. Tá? Tem muita coisa legal. O cinema brasileiro é muito rico, ele tem e teve nesses últimos anos aí uma contribuição imensa na produção de bom cinema no mundo, entendeu? Nós tivemos aí mesmo, aqui no Ceará mesmo, a gente tem muita gente boa produzindo, muita coisa boa, muito documentário bom, entendeu? Soldados da Borracha, vocês viram? Muito bom. Do vôlei. Vai para a minha lista também. A minha lista está só aumentando. Do cinema cearense, os filmes do Petro Cariri, formidáveis também. Eu fico assim, a gente tem uma riqueza muito grande dessa produção. E do cinema brasileiro mesmo, os filmes do Carinha-Inus, o que esses filmes saem e andam pelo mundo, e a produção brasileira como um todo, as séries também, entendeu? Tem muita coisa. Eu sou muito viciada em série, entendeu? E eu vejo muita série, vejo série do Brasil e de todo canto. E essa semana eu vi uma aqui que eu fiquei muito tempo vendo lá a janelinha dela na Netflix, mas aquela coisa assim, me dá uma preguiça de ver.
só pelo título, o título não me disse nada, mas é uma série impressionante. O nome da série é Coisa Mais Linda. Ah, eu amo. Falamos já sobre ela aqui. Estou assistindo a segunda temporada agora. É impressionante. Lindo, muito linda, muito linda. É uma série impressionante. E assim, a gente começa a lidar com tantos temas, a se aproximar de tantos temas incríveis. Tem uma outra série que eu terminei de ver agora já no final da tarde. Hoje eu tive 2 reuniões, estou super cansada. Mas eu tinha de ver o último episódio, porque amanhã eu tenho que começar a ver outra, que é Chamas do Destino. Isso não é brasileira, entendeu? É da França e é uma história incrível. É Netflix, mas é uma história na França de 1800 e alguma coisa, mas é assim, é uma série impressionante, Chamas do Destino. E assim, eu tenho visto muito as séries que retratam muito a temática da mulher, da condição da mulher, entendeu? E que a gente vê que o que a gente está vivendo hoje mostra só que a gente não está crescendo, a gente não está progredindo, né? Porque continua a situação de violência, de discriminação, de humilhação, de desrespeito à mulher. Isso é uma realidade que vem lá do começo do mundo, infelizmente. É verdade. Inclusive, quando eu vou me conter só de fazer uma pergunta, Gus. Ela falou de filmes globalizados, nosso sim Hollywood globalizado. E os coreanos com o filme Parasita? O que é que você achou? Eu adorei. Adorei o Parasita. Adorei o Parasita e, sabe? E assim, eu achei... A primeira coisa é que eu acho que eles conseguiram... Na hora que eu vi o filme, eu disse, meu Deus, um filme desse precisaria ganhar um Oscar, entendeu? Quando eu vi, gente, meu Deus do céu, eu não acreditei que eles conseguissem atravessar aquela barreira imensa. Né? Eu assisti sozinho, Marilena e Gus, sozinho, mas com outra pessoa, sozinho, praticamente, no Cine do Dragão, quando não estava famoso. E eu terminei o filme com essa mesma sensação. Com essa mesma sensação. Dragão também. Quando não assisti em casa, num streaming aí pirateado mesmo, o filme não era conhecido. Um amigo meu que me conhece bem disse assim: Gustavo, você tem que ver esse filme. Eu assisti, estava chovendo. E aí gente, um filme louco, eu amei quando eu vi. E assim, esse filme me atravessa muito, porque é uma história muito universal, né? E eu já passei por aquilo, da chuva, né? Eu tenho pavor à chuva. Como bom cearense, eu deveria amar a chuva, né? Tá chovendo, coisa linda. Mas quando eu era criança, eu morava no Barroso, e eu morava com a minha tia foi trabalhar, eu estudava à tarde, e eu acordei com a casa dentro d'água, móveis. E eu, sei lá, tinha 7 anos, 8 anos, chorando, indo atrás dos vizinhos, as coisas boiando. Naquela época eu não tinha celular, e mesmo que tivesse, eu tinha 7 anos, eu não ia ter celular. Então eu olho para aquele... Aí eu fiquei emocionado com aquele filme, e eu disse, meu Deus, a vida é desse jeito. Uns dizendo... Aí assim, enquanto aqui em Fortaleza as pessoas acham a chuva a coisa mais linda, eu fico imaginando a galera lá no Maranguapinho, a galera lá no Rio Ceará, e o filme ele é lá na Coreia, e tratando de um assunto daqui. E eles botam os personagens muito bem. O filme é maravilhoso. O que eu achei impressionante do filme foi exatamente dele trazer essa coisa que é tão universal, que é a miséria, e a miséria ela é igual em todo canto do mundo, né? Onde tem capitalismo, vai ter miséria. Pode ir atrás. É verdade. Inclusive, vou dar uma dica de viagem para vocês. Eu fui para o Projeto Tamar, eu não lembro o nome da cidade, Praia do Forte. Praia do Forte, lá na Bahia, Projeto Tamar, e é tipo uma avenida, parece um shopping Iguatemi, só com lojas de luxo, até você chegar no Projeto Tamar, né? E aí tudo muito caro, com meus amigos, a gente sem grana, e aí eu disse assim, cara, onde tem luxo, tem pobreza, e onde tem pobreza, tem comida barata. Então, assim, eu entrei numa loja da Melissa, e aí eu não fui comprar a Melissa, assim, moça, onde é que vocês almoçam? Onde é que vende quentinha? E aí a mãe ali atrás tem uma mulher, cara, éramos 7, pagamos R$120, na melhor peixada que eu comi na minha vida,
e a gente achou super barato, a gente comeu muito. E tá, a minha dica de viagem é: se você está num lugar muito caro, procure onde é que os trabalhadores comem. Eles devem comer Jericoacoara melhor. tem essa lógica também. Jericoacoara também. Como eu tenho um parente É lá, eu vou para Jericoacoara gastando pouco. Então, gente, vai viajar, procura um lugar onde os trabalhadores comem. E aí você vai ser feliz. verdade. Dá tudo certo. E aí você tem histórias maravilhosas para contar também, porque as pessoas são maravilhosas. A gente está indo para o final, Marcelos. Não, isso. A Era gente só falou perguntar uma coisa a vocês. Vocês viram A Vida Invisível? O filme do Carim? Sim, do Invisível, sim. não. Tá aqui na minha lista também. Estreou agora há pouco no Globo, Formidável. no Canal Brasil, né? Tá aqui na minha Já lista. teve. E Exato. fala exatamente o que você falou, né, Marilena? A questão das mulheres, né, do Exatamente. tratamento, dos direitos, da igualdade com os homens. É um filme maravilhoso, maravilhoso. Eu ainda não tá na minha lista. É o único filme do Carinho, eu sou super fã dele. Inclusive, eu acho que na época da tua turma, não sei se foi na tua turma, teve um masterclass dele lá no Porto, e eu me infiltrei lá e fui, né? Fiz pergunta, só não tirei foto, porque eu não gosto dessa coisa. Ei, tira foto comigo. De todos E os filmes dele, a única coisa o único que eu não gosto, assim, é o Abismo Prateado, mas tá. os outros são O maravilhosos. Abismo Prateado, ele é um filme bem complexo. O Praia do Futuro eu gosto. É. O Céu de Sueli é maravilhoso. É É um dos meus maravilhoso. filmes favoritos. Eu amo aquele Eu me filme. arrepio até hoje, porque além das questões das mulheres, da questão do machismo, que é muito forte no interior cearense, você vê Iguatu. Eu me arrepio, assim, aquele cenário, né, de passagem Adoro. ali da CE 060. É genial, é genial. Não Eles é soube reproduzir. idealizado. Eu adoro coisas não idealizadas. É aquela Iguatu, é aquela música, é aquele povo. Eu acho isso Eu detesto coisa muito idealizada. Eu até fiz uma crítica, Marilena. Eu estou puxando minha própria orelha. Quando a gente falou de coisa mais linda, eu falei do que era bom e o que não era. Eu disse: olha, gente, a série é brasileira de produtores estrangeiros. E aí é um Brasil para inglês ver, né? É muito idealizado, porém não é nada idealizado. O cenário é idealizado, mas a história, que é o que é importante, e não é nada idealizado, é bem real. Inclusive, se a série se passa em 1960, mas poderia passar hoje, o que é mais impressionante. Inteiramente atual. Isso incomoda muito. Aliás, eu acho que o cinema tem que incomodar a gente. O Parasita me deixou mal. O Parasita, quando eu terminei, eu fiquei pensando: eu sou rico, eu sou milionário. Porque a gente se diz pobre, mas quando vê Parasita, eu fiquei assim: meu Deus, eu não preciso de tanto. Sabe? Eu acho que o cinema precisa ter a gente terminar pensando alguma coisa, ou ajudar alguém, ou ajudar a si mesmo, ou tem que ter algum sentimento. Se a gente não se transformar depois de um filme ou de uma série, não funcionou. Pelo menos para mim. Eu sempre fico pensando muito nas coisas que eu vejo. Igual o livro, quando a gente lê... Você tem que se sobressaltar da cadeira do cinema. Você tem que se sobressaltar da cadeira do cinema. Eu sou assim. O pessoal diz que eu sou meio maluco, mas não. Vamos para o finalzinho. E, aliás, o finalzinho a gente tem o caderno 2, né? Que a gente chama de caderno 2, que a gente dá as dicas culturais. A gente já deu aqui um monte de dica de filme. Né? Já antecipou. Mas a gente pode agora dar mais uma. Tem problema, não. Até porque, como eu tenho a minha lista imensa de filmes e séries para ver antes de morrer, você também que está ouvindo deve ter a sua lista imensa, e a gente vai engrossar essa lista, porque aqui é o nosso papel, né? Já tem aí toda a biografia do Eduardo Coutinho para você assistir, que a Marilena deixou. Tem os filmes do Carim. Eu falei os documentários, Marcelo falou alguns, a Marilena falou de séries, e a gente vai engrossar mais a lista, porque hoje a gente vai estar aqui para isso. Eu quero falar de documentário. Walter Mercado, para quem é novinho, não sabe quem era um ser com cabelo, sei lá, amarelo ovo, que aparecia na televisão, falando um espanhol meio estranho, dizendo que vai saber tudo da sua vida. Ligue já, ligue já! E aí o Netflix, maravilhoso, vai estrear um documentário sobre ele no dia 8 de julho. Para quem está assistindo a gente depois, já estreou.
para quem está ouvindo, aliás, estreou. Então, assim, descubram quem é Walter Mercado. Eu não sei nada desse homem, eu só sei que era uma coisa meio bizarra e fez muito sucesso nos anos 90, porque ele aparecia na televisão e o telefone era pago. Você ligava 0900 alguma coisa, ele falava seu mapa astral, sei lá o que é que ele falava, que eu nunca liguei, porque eu ligava para a turma da Mônica, escondido. Mas vai ter um documentário sobre ele. Então a minha dica é ficar de olho aí no documentário do Walter Mercado, que em português ganhou o título bizarro de Liga Já, o lendário Walter Mercado. Eu estou aqui, já botei aqui no Netflix para receber o aviso assim que estrear, porque esse eu quero ver logo na estreia, porque eu fiquei curioso saber quem é esse homem. E você, Marilena Lima. Você fica por último, Marilena agora. Não, eu nem sei o que eu vou indicar agora. Eu estou tão isolada aqui que eu não estou sabendo. Porque, assim, a gente está indicando para muita gente. Nem todo mundo, de repente, pode ter acesso a Netflix e a tantos outros aí, que é a alternativa que a gente está tendo no momento, entendeu? Eu acho que eu deixaria uma recomendação, pelo amor de Deus, quando abrirem os cinemas, vão ver filme brasileiro, por favor. Sim. Maravilhoso, concordo demais. Já estou aderindo à campanha. Os meus, assim, são filmes, mas que tem um tom de documentário, de descobrir. Os filmes do Kleber Mendonça, eu acho que Bacurau e o Aquários. Eu vi Aquários e o Bacurau, e são filmes ótimos. Som ao Redor também. Eu acho que o Som ao Redor está na Netflix. Som ao Redor é perfeito. Som ao Redor, que ele faz essa mistura, né? De um tom documentário, um filme, né, ficção ou realidade. E acho que são muito bons. E os filmes, eu estou falando de 2 cineastas pernambucanos, e os filmes do Cláudio Assis. Sim, o Cláudio é formidável, o Cláudio é genial. E Amarelo assim, o pior que a gente está vendo assim, a gente está muito situado lá dentro do Pernambuco, né? Mas a Paraíba também está com uma produção riquíssima, entendeu? A produção da Paraíba, ela não alcançou ainda, vamos dizer, o Pernambuco, porque Pernambuco tem uma produção muito organizada, muito articulada, é riquíssima, mas os paraibanos estão aí com a lista imensa de filmes maravilhosos. E uma pesquisa até recente mostrou aí, dentre todos os estados de produção brasileiros, o Ceará tem um destaque imenso, entendeu? Com produções maravilhosas. Os filmes do Alain de Botton, entendeu? É coisa que ninguém pode deixar de ver. Então, Deus é que sabe o que é que vem aí quando os cinemas abrirem. Só que, pelo amor de Deus, veja um filme brasileiro, porque tem muita coisa boa, tem muita gente que produziu aí com muita responsabilidade, com muita dignidade, e esse cinema brasileiro precisa ser valorizado. Maravilha. Recado dado. Viu? Marilena Lima, quero agradecer muito, muito mesmo, de coração. É um prazer estar perto de você. A gente sinta-se abraçado virtualmente, tá? Sim. Sinta-se abraçado por todo o Ceará, que eu tenho certeza que se você chegasse hoje na TV e fizesse encontro com Marilena Lima aqui no Ceará, ia arrebentar, porque todo mundo te ama. Obrigada. E tem mais. Gente, Marilena Lima não tá na Record fazendo novela, tá? Então... Essa foi boa. Cadê Marilena Lima? Então, já achamos Marilena Lima. Ela está fazendo cinema, audiovisual, fazendo coisas maravilhosas. E a gente conversou com elas porque nós somos foda, tá? Viu outros podcasts concorrentes? Brincadeira. Falar podcast concorrente, mandar um beijo pro pessoal do Indo e Voltando, que eu amo. As Cunhãs, Inês Aparecida, Camila Fernandes. Ai, meu Deus, Evelyn Rebouças. Maravilhosa. Pro André Jonathan, que vai estar numa curadoria da Campus Party, numa área só de podcasts, tá? André Jonathan, que agora é o nosso representante, o nosso embaixador dos podcasts aí no mundo afora. E é cearense, é nosso amigo, e tem episódio com ele. E escutem os outros episódios do Nem Me Chama, gente. O pessoal parece que está conhecendo agora, mas tem episódios antigos maravilhosos para vocês rirem um pouco também, porque a gente fala muita bobagem, tá, Marina? A gente
a sério. Porque Mas você uma bobagem organizada. E todo domingo, 3 horas da tarde, no nosso Instagram, tem live do Nem Me Chama, onde a gente fala sobre o Inominável e sua trupe, porque toda semana eles alimentam a gente com conteúdo, e os outros acontecimentos da semana, as presepadas dos artistas, né? Isso. A gente devia roubar um quadro do Barra Pesada, Marcelo. Marilena bem que lembrou do Santinho do Dia. Do dia. A gente faz o Santinho da semana, lá na nossa live. Eu acho que seria legal. Eu acho que tá aí uma ideia legal. Vou anotar para a gente não esquecer. Domingo, que a gente fala dos personagens da semana, geralmente são os ministros que não assumem, ministros que têm um currículo revelado. Sempre esses. Pois é, esses currículos, né? O que custava o cara dizer que nunca fez porra nenhuma? Era muito mais bonito. Era muito mais bonito ele dizer que não... muito mais íntegro fazer isso. Porque tem tanta gente que nunca fez uma graduação e teria com a capacidade e dignidade de comandar o Ministério da Educação. Agora, o cara fingir que é mestre, doutor, pós-doutor, não sei o que mais, sem ter sido porra nenhuma, gente. É um absurdo. Entendeu? Mas é assim, não para aquele Jesus da goiabeira, mas a gente precisava fazer um pedido a Jesus para livrar o Brasil das pragas, a praga dos gafanhotos, as pragas todas que estão por aí, inclusive a praga desse anticristo que está aí, que é preciso que as pessoas acordem para saber quem ele é, porque coisa boa ele nunca foi. É verdade. Sabe o que eu fico mais besta, bobo? Aqui no Ceará a gente diz besta, né? O ministro da Educação não assume, aí o presidente vai atrás de outro. Não tem plano B, plano C, plano D. É para ter uma lista assim, ó. Se esse não der certo, tem esse. Agora vem o reitor do ITA, né? Mas agora é assim, ele não faz lista, porque ele nem obedece lista. Quando ele foi procurar, quando ele foi atrás do cara lá do Ministério Público Federal, ele foi atrás de um que estava fora da lista. Por isso ele não queria lista, né? Pois é, com esse clima maravilhoso de Brasil, apocalíptico, né, sendo invadido aí por... Parece que as pragas não vêm mais. E não falamos do Renato Aragão, né? Mas não, a gente deixa para o domingo, Marcelo. Senão a gente deixa tudo para hoje. A gente vai ter que dar um jeito de botar a Marilena na live num domingo desse. Vamos. Mas o domingo é pesado. O domingo é meio hardcore. Mas, gente, obrigado. Quem quiser me encontrar, @GusVieira nas redes sociais. Marcelo, você é encontrado onde? @marcelosrocha.jo, 2 L's e S. Beleza. Marilena Lima, você é encontrada onde? Você tem redes sociais? Eu tenho Facebook, eu tenho Instagram, tudo Marilena Lima, @Marilena Lima, acha tudinho lá. Pronto, mas assim, eu tenho usado muito pouco, sabe? Porque como eu estou vendo filmes e escrevendo, aí eu fico me limitando assim para não misturar muita coisa na minha cabeça. E tem muita coisa que me tira muito, sabe? Eu uso Twitter, eu uso tudo, mas é assim, tem umas horas que eu dou uma fechada para eu poder raciocinar. Beleza. Obrigado mesmo, viu? De paixão por estar aqui. Beijo, pessoal. Boa sorte nos seus projetos, tá bom? Boa sorte. Obrigadíssima. Vou mantê-los informados sobre. Maravilha. Por favor. E Marcelo, nem me chama. Nem me chama, até o próximo episódio. Tchau. A gente tá muito chique, meu povo. Ó, vou encerrar. Encerrou.